Eita, glória a Deus! Aumenta o som aí, mensageira. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Olha lá, ó. Tá ouvindo? Deixa tudo na mão de Jesus. Canta aí, ó. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Confia no Senhor. Deus sabe de todas as coisas. O amanhã pertence ao Senhor. Confia nele. Deixa tudo na mão de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. É o nosso devocional nesta terça-feira e o poder de Deus vai se manifestar. A unção de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra aqui hoje, hein? Eu tenho uma palavra para o Senhor. É uma palavra de Deus, não é uma palavra minha, não. É uma palavra de Deus. Não tenha medo, não tenha medo, não. Confia em Deus, confia no Senhor. O medo atrapalha a nossa comunhão com Deus. O medo, ele faz a gente afundar. Lembra do Pedro? O Pedro, a palavra de Deus diz que Jesus, quando mandou lá, vamos ver lá em Mateus capítulo 14, você está com a Bíblia aí? Vamos lá, Mateus capítulo 14, é esta palavra que eu tenho para dar para o Senhor. Não tenha medo, esta é a palavra, não tenha medo. Claro que eu vou fundamentar aqui na palavra de Deus, é lógico, Deus, ele fala conosco por intermédio da sua palavra. Mateus capítulo 14, deixa eu ver o versículo aqui, rapidamente. Mateus capítulo 14, ele está dizendo assim, Mateus número 14, o versículo de número 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo. Eu quero ser boca de Deus aqui hoje na sua vida. Eu quero ser boca de Deus aqui para o senhor aí, para a senhora que está no hospital, o senhor que está com um familiar, com um ente querido aí, hospitalizado, o senhor que está precisando aí de uma fonte de renda. Senhor, eu quero ser, olha, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, pastor, eu fico com medo. Não tenha medo, confie em Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos do Senhor. Confia nele. Isso. Diga aí, eu confio em Deus. Diga, minha vida está nas mãos do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus cuida do Senhor, Deus cuida da senhora. Mas olha, qual o momento que o Senhor Jesus falou isso com os discípulos? Diz o versículo de número 24, o versículo anterior. Nós lemos o versículo posterior, versículo 26, o 27 nós lemos. Agora vamos ler o posterior. O 24 diz assim: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o que aconteceu? Quando o vento era contrário, quando eles estavam passando por uma dificuldade, quando eles passavam por um problema, por uma adversidade, uma incerteza, é nesses momentos que surge o medo. É nos momentos de incerteza, quando nós não temos ali o controle, o domínio, quando nós não sabemos. Era o momento que eles estavam passando. Nesse momento Jesus disse: sou eu. Oh, glória a Deus. Deus está falando com você. Deus está falando com a gente aqui hoje. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Não tenha medo, não temas, confia no Senhor. Amém? Fala graças a Deus. Às vezes o momento é incerto, mas se nós ficarmos com medo, nós vamos fracassar.
Se nós ficarmos com medo, nós vamos afundar. A palavra que Deus está nos dando aqui hoje é: não tenha medo. O que nós temos que fazer? Em Marcos capítulo 11, que já gravamos isso aqui, Jesus disse: tende fé em Deus. Ao invés de eu sentir medo, eu ficar com medo, eu tenho que ter fé em Deus. A fé vai fazer eu superar as minhas incertezas, as minhas fraquezas. Porque o homem tem, não sei se colocar a palavra aqui, o homem tem isso, o homem ele quer se sentir seguro, não é isso? Ele quer sentir segurança, e nem sempre é assim. Já ouviu essa frase? A vida é um improviso. Não, a vida, ela tem os cuidados do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas por mais que o homem às vezes tem a tecnologia, ele não tem um domínio de todas as coisas. Por exemplo, o homem conseguiu vencer a lei da gravidade. Olha, o homem voa, pessoal. E com isso ele chega até o espaço, mas ele não consegue andar no espaço, sair no espaço. Você vê que coisa? Então o homem não tem o domínio de todas as coisas. Deus tem. Todo-Poderoso tem. Então eu não vou ter medo. Eu vou confiar, acreditar. Quando eles estavam passando por um momento de incerteza, Jesus diz no versículo de número 27, falou logo. Deus está falando com você. Você não está pedindo uma resposta para Deus? Então Deus está falando com você agora. Não tem mais. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Sou eu. Mas muitas vezes fazemos igual Pedro. O versículo de número 30, mas Jesus, vamos ler o 29, né? Jesus diz: Pedro desce do barco, andou por sobre as águas, parei de ter com Jesus, que Jesus deu a ordem para ele: pode vir, eu sou o Deus do impossível. Mas, versículo 30, logo Jesus, versículo 30, mas logo sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Então às vezes é o que acontece com a gente. Às vezes é o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas sentem medo diante da adversidade, diante da dificuldade. Mas lembra aqui, vamos lá, presta atenção. Foi no momento da dificuldade que Jesus pediu para que eles tivessem fé, para que eles tivessem ânimo, para que eles não deixassem com que o medo viesse dominar eles. A mesma coisa somos nós. A palavra de Deus diz um caso que é muito forte o que a palavra de Deus diz. Há uma mulher em Gênesis capítulo 16 que ela foi excluída e ela era escrava. Ela não tinha onde ficar, ela não tinha onde morar. E nesse período de tempo ela estava gestante, estava com uma gestação, estava grávida. E naquele momento a senhora dela achou que ela estaria desonrando ela, desrespeitando ela, e etc e tal, e pegou e expulsou ela naquela situação. Olha só a situação desta mulher. Olha só o que esta mulher estava passando. Muitas vezes acontece nos dias de hoje. Há muitas pessoas que passam por problemas diversos, como o caso desta mulher na Bíblia, grávida, e agora ela vivia uma grande incerteza. Ela já era escrava. Naquela época era assim, né? Era o início de tudo, tinha isso aí. Mas ela estava vivendo uma grande incerteza. Mas o Senhor Deus se manifestou a ela, porque ela tinha uma semente do Senhor Deus. O filho que ela esperava era de um homem que havia recebido a promessa do Senhor, o Abrão. E aí a palavra de Deus diz lá no capítulo número 16, olha só o que aconteceu. Capítulo número 16. Deixa eu ver o versículo aqui que nós vamos ler. E outro dia você lê isso tudo direitinho. Gênesis capítulo 16, o versículo de número 13. O Senhor Deus se manifestou a ela, falou com ela, e ela está dizendo assim, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que me vê.
porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Então Deus olhou para esta mulher, ela não conhecia Deus, ela estava grávida do Abraão, que o Abraão tinha promessa. Então Deus começou a observar, olhar os passos daquela mulher, porque dentro dela havia uma semente. E o que aconteceu? No momento de incerteza, Deus foi e falou com ela. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que a Bíblia fala que o anjo, era dessa forma que Deus se manifestava, falou com ela. Quando Deus falou com ela, ela mesmo sem conhecer a Deus, ela se voltou para o Senhor. Ela confiou em Deus, ao invés de ela deixar o medo. Imagine aí uma mulher grávida, né? Ao invés de ela deixar o medo agora, despejada, estando sozinho no deserto e sem direito de nada, ao invés de ela deixar o medo, ela acreditou no Senhor. Como ela não conhecia Deus, ela disse: Ele é o Deus que me vê. Amigo, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que vê você. Quando ninguém olha, quando ninguém vê, quando ninguém se importa, quando ninguém te ajuda, quando não chega nenhum auxílio de ninguém, quando ninguém se dirige a você, como aconteceu com ela, Ele é o Deus que vê. Você é o filho da promessa, você tem a promessa de Deus, mas você tem que acreditar no Senhor. Fala amém? Graças a Deus. Segura esta palavra, Salmos capítulo 32. Vamos lá que já está chegando a hora de eu fazer a oração agora. Salmos capítulo 32, olha lá, vai lá, Salmos 32. Abre a sua Bíblia aí. Salmos 32. Deixa eu ver que versículo que nós vamos ler aqui, rapidinho. Isso. Depois esses capítulos você pode ler tudo na sua casa, inteiro que eu digo. Estou abrindo minha Bíblia aqui, irmãos. Só mais um minuto. Salmos 32. E diz assim, Salmos 32, o versículo de número 8, está dizendo: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha o que Deus está falando com a gente. Não tenha medo, confia no Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele está olhando para nós. Ele viu a Agar lá sendo rejeitada, era para ela morrer, ela iria morrer, mas Deus viu ela. Ela não conhecia a Deus, diz: o Deus que me vê, Ele é o Deus que te vê. Ele está vendo a sua aflição. E aqui está dizendo: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus está vendo todas as coisas. Às vezes as lágrimas rolam, às vezes nós sentimos as dores, mas nós não podemos deixar o medo nos dominar, como aconteceu com Pedro, que sentiu, mas permitiu com que o medo o dominasse e ele começou a afundar. Não, Deus, Ele vai cuidar da gente. De que forma? Nos instruindo. Eu lembro aqui do Salomão, que era um menino quando começou a reinar. Imagine a responsabilidade desse menino. E o que ele fez? Puxa vida, às vezes nós grandes, o medo bate na nossa porta, nós temos que fechar. Imagine o menino, o que ele fez? Ele orou pedindo para Deus sabedoria, conhecimento, e Deus deu. Pede, irmão, Deus vai te dar sabedoria para você lidar com qualquer situação. É difícil, mas com o conhecimento de Deus você vai resolver esse problema, essa adversidade. Ele cuida da gente, nos ensinando: ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus vê todas as coisas. Eu acho bacana esses astronautas, e às vezes é Deus permitindo que isso venha acontecer, que eles subiram lá para o espaço para explorar o espaço.
mas tem muitas coisas para explorar na Terra. No espaço quase não tem nada, porque até agora eles não encontraram nenhuma forma lá de vida no espaço. Então, aonde o sol não bate é tudo escuro, e eles ficam falando da Terra. E lá eles ficam olhando aqui a Terra, admirando. É o planeta mais bonito da galáxia, porque tem vida, e Deus colocou a vida aqui. Ô pastor, por que não deu a vida aos outros planetas? Eu não sei, a Bíblia não revela, nem que não deu e nem que não deu, né? Aos olhos do homem nós não encontramos, mas quem sabe, isso é um pensamento meu, Deus deixou os outros planetas sem vida para que o homem venha reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, a criação do Senhor. E é um complexo, porque não dá para ter vida em qualquer lugar se não tiver a proteção e outras coisas a mais. Deixa isso aí para outro dia. Vamos ficar aqui com os olhos do Senhor. O que eu quero que você entenda? Lá de cima eles veem tudo o que está acontecendo. Hoje nós somos guiados pelo GPS. Quem já usou o GPS, escreve aí que chegou até aqui. Eu já, pastor. Pois é. Através do GPS, mesmo sem saber, você chega em qualquer lugar. Irmão, os olhos de Deus, eles estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor, Ele vê tudo. E Ele está falando aqui que Ele nos guiará com os seus olhos. Eu não estou vendo amanhã, mas Deus está vendo. Se tem um perigo, Ele me livra. Se tem o mal, se há algo de ruim, Ele vai me livrar. Às vezes nós ficamos tristes, porque muitas vezes nós queremos, seguir uma direção, cumprir, realizar algo, mas os olhos de Deus é quem nos guia. Talvez se eu fizesse aquilo naquele momento, alguma coisa de ruim iria acontecer. E os olhos de Deus que está lá na frente, vê o que eu não vejo, me guardou, não deixou aquilo acontecer naquele momento. Eu vou agradecer a Deus. Na hora, no momento de Deus, vai acontecer. Mas Ele é um Deus que tudo vê. Talvez Agar ia morrer, talvez aquele menino ia morrer, mas os olhos de Deus viu ela. Ninguém viu, ninguém olhou, mas os olhos de Deus viu. Não tenha medo. Deus é o Deus que tudo vê. Ele está guardando e protegendo você. Vamos orar agora no nome de Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Envia essa mensagem para alguém. Pai, eu oro agora e eu invoco o seu poder para que o Senhor, ó Pai, possa arrancar da nossa alma, do nosso coração, todo medo, todo receio, toda preocupação, toda incerteza, toda insegurança. Eu amarro, repreendo e digo: o mal vai embora, desapareça, em nome de Jesus. Ora comigo agora e repreenda a dor, a inflamação, a infecção, qualquer que seja o mal que se levantou na sua casa, no seu lar, na sua família, agora está saindo, está caindo por terra, sendo destruído na autoridade, no poder do nome de Jesus. Eu ordeno todo o mal, toda maldição, saiam, vão embora para nunca mais voltar. Pai, abençoa-nos, ó Pai. Aquieta qualquer que seja a tempestade. Ó Deus, cura qualquer que seja a doença, qualquer que seja a enfermidade. Que esta pessoa desfrute da bênção do Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te agradecemos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Olha, eu vou ficando por aqui. Vamos fazer o seguinte: faça uma doação para a obra de Deus. Agora as pessoas vão celebrar o Natal, e se for para celebrar o Natal, o aniversariante é Jesus. Faz um presente para Jesus. Faça qualquer doação para a igreja, como se você estivesse fazendo para Jesus. A igreja tem grandes compromissos e você vai estar ajudando a obra de Deus. A chave do Pix é doações@igd.com.br. E-mail doações@igd.com.br. Faça um presente para a obra de Deus e envie o comprovante para o 19994471400. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Tchau, povo de Deus, um forte abraço.